Desde a infância, muitas meninas são treinadas para agradar. Aprendem a sorrir mesmo quando estão tristes, a ajudar mesmo quando estão exaustas, a calar para não incomodar. São elogiadas pela obediência, pela doçura, pela maturidade precoce. Mas por trás desses rótulos existe uma criança que está aprendendo algo perigoso, que seu valor está diretamente ligado ao quanto ela consegue se apagar. Essa menina cresce e vira uma mulher que continua tentando agradar a todos, menos a si mesma. Ela escuta, acolhe, apoia, resolve. Mas quem escuta ela? Quem pergunta como ela está sem que ela tenha que se desdobrar primeiro? O que parece admiração é muitas vezes conveniência, porque a sociedade não sabe o que fazer com uma mulher que se coloca em primeiro lugar, mas sabe muito bem como lucrar com aquela que se sacrifica em silêncio. Esse vídeo é sobre essas mulheres, é sobre você. Se já sentiu que precisa merecer o direito de existir, se já percebeu que a sua doçura virou obrigação, se já se pegou perguntando, e eu? Quando é que vão cuidar de mim? Aqui, a gente não vai romantizar a submissão. A gente vai expor a estrutura que transforma a bondade em prisão e mostrar o caminho de volta para casa, aquela onde você mora inteira, visível e em paz. Tudo começa cedo, quase sempre antes da linguagem. Uma menina chora alto demais e alguém diz, assim ninguém vai te amar. Ela reclama e ouve, que feio, mocinha, não faz isso. Ela se impõe e é taxada de mandona. Ainda criança, aprende que ocupar espaço vem com punição emocional e que para ser aceita é preciso se tornar o que esperam dela, mesmo que isso custe quem ela é. Na escola, essa lógica se intensifica. A menina que ajuda os colegas é elogiada. A que questiona demais é corrigida. A que se destaca com brilho próprio é chamada de exibida. E sem perceber, ela começa a se moldar. Vira boazinha, boazona, exemplo. Mas não por vocação, por sobrevivência. Porque o mundo premia meninas que sorriem para o desconforto, que engolem a dor em nome da harmonia. Dentro de casa, muitas vezes o cenário é ainda mais silenciosamente cruel. A filha que ajuda com os irmãos, que entende os problemas dos pais, que se comporta enquanto os adultos gritam. Essa é a filha ideal. A que nunca dá trabalho. A que amadurece rápido demais. Só que por trás do orgulho da família, tem uma menina que aprendeu cedo que ser amada depende de ser útil. E assim, ela vai se apagando. Pouco a pouco, esse padrão se repete por toda a vida. Ela entra no mercado de trabalho e continua sendo boazinha. Evita confronto, carrega o time nas costas, fica até mais tarde. Não reclama, não impõe limites. Afinal, foi assim que aprendeu a sobreviver. O problema? O mundo não devolve isso com respeito. Devolve com mais cobrança. Porque quem nunca diz não, vira depósito de todas as urgências alheias. A fábrica de boas meninas não está só na infância, está na cultura, nas famílias, nas escolas, nos relacionamentos. E o que começa como doçura vira condição para existir. Vira um contrato invisível. Você será aceita, desde que nunca incomode, desde que nunca pareça demais, desde que nunca diga, agora é a minha vez. E se ousar quebrar esse pacto, será chamada de ingrata, egoísta, difícil. Mas talvez ser difícil seja o primeiro passo para ser inteira. Há uma criança dentro de você que ainda treme diante de um olhar reprovador. Ela aprendeu, muito cedo, que amor era moeda rara, só distribuída a quem se encolhia. Lembra da primeira vez que engoliu o choro para não incomodar? Da primeira vez que sorriu para disfarçar a raiva? Esse foi o seu batismo na religião da submissão, onde seu corpo virou altar e suas necessidades, sacrifícios. A boa filha nasce assim, não de um gesto de amor, mas de uma estratégia de sobrevivência. A mulher submissa não nasceu submissa,
Ela foi treinada. Cada não dito, cada limite não imposto, foi um degrau rumo à anulação de si. Você chama isso de paciência, mas muitas vezes é medo. Medo de não ser querida, de ser abandonada, de descobrir que, se parar de servir, ninguém fica. Porque o mundo te ensinou que seu valor está em quantas feridas consegue esconder debaixo do sorriso. O problema é que, ao tentar ser aceita por todos, você desaparece de si. Se molda tanto às expectativas que se torna invisível até para a própria alma. E então vem a pergunta incômoda: quem é você quando ninguém precisa de nada? Quando não há ninguém para agradar? O silêncio que surge é o eco de uma identidade sufocada. É nessa hora que você percebe: não se trata de ser amada, mas de ser necessária. E ser necessária não é o mesmo que ser vista. A filha boazinha, a amiga compreensiva, a parceira perfeita, todas elas podem ser indispensáveis e ainda assim solitárias. Porque o reconhecimento que você espera não vem de quem você ajuda, vem de quem você é quando se permite existir. A libertação começa quando você entende que a sua doçura não é defeito, mas também não pode ser prisão. Ser boa não pode significar desaparecer. Ser generosa não pode significar se trair. A boa filha precisa crescer, precisa desaprender a se encolher, precisa aprender a ser inteira, mesmo que isso incomode o mundo inteiro. Existe um abismo entre o que chamam de bondade e o que realmente significa integridade. E é nesse abismo que muitas mulheres caem todos os dias. Enquanto a bondade convencional exige que você se fragilize, a verdadeira força pede que você se reconheça inteira. Não por egoísmo, mas por uma ironia cruel da sobrevivência. O mundo só respeita quem demonstra poder se proteger. Você passou a vida achando que fraqueza comoveria, quando, na verdade, ela apenas atrai predadores. O mundo não premia sacrifício silencioso, ele consome. A verdadeira virtude não está em se calar para manter a paz, mas em saber quando e como usar a própria voz. Você pode ter um coração imenso e ainda assim estabelecer fronteiras. Pode amar profundamente e ainda assim dizer não. Quantas vezes você se feriu tentando evitar o desconforto alheio? Quantas vezes perdoou antes mesmo de ser pedida desculpa? A resposta não está em endurecer, mas em parar de se dobrar. É aqui que nasce a soberania, não como um grito, mas como uma presença que não pede autorização para existir. A mulher soberana não precisa justificar sua ausência, não precisa explicar sua decisão, não precisa se desculpar por colocar a própria paz em primeiro lugar. Porque ela entendeu que dignidade não é arrogância, é autocuidado com coluna ereta. Observar aquelas que inspiram respeito sem precisar levantar a voz é um bom começo. Elas têm algo em comum, uma clareza quase silenciosa do próprio valor. Elas não vivem para agradar, vivem para viver. E nessa firmeza, há beleza, há virtude. Não a virtude que te ensinaram a imitar, mas a que nasce quando você para de se trair. Esse bloco é o chamado para você resgatar sua inteireza, para deixar de ser a mulher que todos usam como muleta e se tornar aquela que caminha com propósito. A boa filha pode ter te trazido até aqui, mas é a mulher soberana que vai te levar adiante. Você cresceu ouvindo que amor de verdade é aquele que aceita tudo, que a mulher boa é aquela que perdoa sempre, compreende tudo e nunca vira as costas. Mas ninguém te contou o preço que se paga por acreditar nisso. Ninguém te avisou que amar sem critério pode se tornar uma forma sofisticada de autoabandono. O que te chamaram de coração puro, muitas vezes, foi só medo disfarçado. Medo de perder, de desagradar, de ficar sozinha. E foi assim que você aprendeu a se manter em relações onde só você se doava inteira.
O mito do amor incondicional ensinou você a carregar nas costas culpas que não são suas, silenciar verdades para manter vínculos e aceitar migalhas emocionais como se fossem banquetes. Amor, te disseram, é renúncia. Mas Maquiavel, se lesse sua história, te mostraria que esse tipo de renúncia é terreno fértil para o abuso. Quem ama sem critério, sem medida, sem fronteira, não está se doando, está se anulando. E quando você se anula, o outro aprende que você é o chão e ninguém respeita o que pisa. Relações verdadeiras não se constroem no desequilíbrio. Elas não exigem que você desapareça para que o outro se sinta bem. Quando você começa a medir seu valor pelo quanto aguenta calada, está chamando de amor o que, na verdade, é dependência emocional. E o mais cruel: quanto mais você se adapta para caber no mundo de alguém, mais desconectada fica do seu próprio. O verdadeiro amor, aquele que transforma e liberta, começa quando você entende que não precisa se diminuir para ser escolhida, que não é sua obrigação sustentar relações unilaterais, que reciprocidade é o mínimo e que a sua inteireza assusta apenas quem lucra com a sua ausência. Quando você se torna fiel a si mesma, alguns vão se afastar, e isso não será perda, será alívio. Este bloco é um espelho. Nele, você talvez enxergue a mulher que aprendeu a amar demais os outros e de menos a si. Mas também pode ver a mulher que está pronta para quebrar o feitiço. Porque amor sem critério não é nobreza, é prisão. E você já ficou tempo demais com as chaves do lado de fora da cela. Existe uma diferença brutal entre ser temida e ser respeitada. Mas a linha entre as duas é fina, e muitas mulheres foram ensinadas a não se aproximar de nenhuma. Desde pequenas, ouvimos que mulheres boas são doces, delicadas, compreensivas, que ser firme é ser agressiva, que ter opinião é ser mandona, que colocar limites é afastar as pessoas. E assim, o respeito foi trocado por aceitação, a presença trocada por agradabilidade, a voz por silêncio educado. Mas a verdade é que respeito não nasce da suavidade, nasce da clareza. Uma mulher que se respeita, inevitavelmente impõe limites. Ela não grita, ela não ataca, mas também não permite. Sua postura fala antes da sua boca. Seu não vem com culpa. Sua ausência não precisa de desculpa. Ela aprendeu que quando o mundo percebe que você se escolhe, ele começa a escolher te respeitar também. Você não precisa virar uma fortaleza impenetrável, mas precisa parar de se oferecer como abrigo para quem só busca conforto momentâneo. Precisa entender que ser gentil não significa ser disponível o tempo todo, que ser generosa não te obriga a abrir mão de si, e que firmeza não é violência, é maturidade. A mulher que desperta respeito é a que conhece seus próprios limites e não os negocia por medo de ser mal interpretada. Observe quem você respeita. Não são necessariamente as mais simpáticas. São aquelas que não hesitam em dizer quem são, o que aceitam e o que não toleram. São aquelas cuja presença impõe ordem, que não se desfazem para caber, que não pedem desculpas por existir. Isso não é arrogância. Isso é autorrespeito, e ele contagia, ele educa, ele transforma até as relações mais difíceis. Pare de tentar ser adorada e comece a se fazer inesquecível, não por fazer tudo pelos outros, mas por finalmente fazer por si. A mulher respeitada não é a que agrada a todos, é a que agrada a si mesma o suficiente para não aceitar menos do que merece. Respeito não é um prêmio, é um reflexo. E começa com a forma como você se olha no espelho. Quando a boa filha vai embora, chega um ponto em que não dá mais para se enganar, em que o "tá tudo bem" entala, em que o sorriso gentil pesa, em que o papel da boa filha, da mulher que cede, que cuida, que aguenta, simplesmente não cabe mais. É nesse ponto, entre a exaustão e o despertar, que nasce uma nova mulher. Não aquela que precisa da aprovação dos outros para existir,
mas a que se basta, a que se escuta, a que finalmente se respeita. Essa mulher não odeia sua versão anterior, ela honra. Porque foi a boa filha que sobreviveu quando o mundo exigia silêncio. Foi ela que segurou os cacos, que tentou manter a paz, que cuidou até daquilo que a feria. Mas agora, essa mesma mulher olha no espelho e diz: obrigada por me trazer até aqui, mas daqui para frente sou eu quem escolho o caminho. E o caminho é outro. É menos sobre agradar e mais sobre se alinhar. É menos sobre controle e mais sobre verdade. Você não precisa cortar vínculos, só precisa deixar de se cortar para mantê-los. Não precisa gritar, só precisa parar de sussurrar sua dor. A transformação não será ruidosa, será firme, silenciosa, como quem acorda no meio da noite e entende pela primeira vez onde está. Alguns vão estranhar sua nova postura. Vão dizer que você está diferente, fria, distante. Não se assuste. O que eles chamam de frieza é, na verdade, maturidade emocional. O que chamam de distância é discernimento. O que chamam de mudança é evolução. Você não precisa se explicar para quem nunca quis te entender. Então, a última pergunta: você vai continuar interpretando a mulher que o mundo desenhou para você? Ou vai viver como a mulher que nasceu para ser? A boa filha foi importante, mas agora é hora da mulher inteira chegar. E quando ela chega, o mundo se curva, porque ninguém ignora uma mulher que finalmente se escolheu. Se esse vídeo fez você se enxergar de um jeito novo, escreva nos comentários: eu me escolho. Compartilhe com toda mulher que já se sentiu obrigada a agradar para ser amada. Se inscreva no canal Psico. É com seu apoio que poderemos crescer e continuar a publicar mais vídeos como esse. Obrigado por assistir.